Vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és soberano. Amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Vamos ler o livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, faz favor. Abacuque, capítulo 3. Nós estamos felizes nesta noite, né? Graças a Deus. Já ouvimos a parte da palavra, já ouvimos esses cânticos, esses louvores que enchem o nosso coração de alegria, de prazer, que elevam o nosso coração à presença de Deus. Realmente o louvor, ele alegra a nossa alma. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando nós estamos cantando, nós estamos sentindo a presença de Deus. E esse livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1, ele é totalmente em forma de canto, o seu original. Diz lá, ó: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Vou deixar esses versículos aí. Somos gratos ao nosso Deus nesta noite, irmãos, por tudo que o Senhor tem nos feito, neste dia de hoje, assim como até hoje o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Nessa oportunidade aí, o Januário que não deixou de ser nenê, ainda é nenê, né? É o Januário que não deixou de ser nenê, é muito conhecido nosso, o pai dele que ele citou aí, o irmão Januário, né? Quando era criança, eu ouvia as pregações dele, lá no templo, lá da avenida Clodoaldo de Oliveira, né? E a Maria, a grande pequena Maria, né? Dá uma diferença bem... E a gente fazia culto ali no fundo ali da casa do Salomão, da Dona Angélica, e a banda ia lá, tocava, né? Algumas vezes tocamos ali a banda, desde aquele tempo. Para nós é uma alegria, você estar presente conosco aqui, saber que você está servindo ao Senhor, né? Fazendo a obra de Deus, de uma forma gloriosa, como você citou parcialmente aí o trabalho que está sendo feito, né? Lá em Guarantã do Norte, é isso, né? Perto do Pará, 50 quilômetros. Muito bem, então para nós é uma alegria, né, irmão, saber que, como disse ele aí, a semente que é lançada, uma hora ela produz o fruto. Pode ter certeza disso, né? A semente gloriosa da palavra de Deus, ela quando achar um coração, uma terra fértil, ela vai crescer. Nós estamos fazendo essa leitura, fizemos essa leitura aqui em Abacuque, e ainda hoje nós estávamos aqui na parte da manhã, estudando a palavra do Senhor, como é de costume todos os domingos, na nossa escola bíblica dominical. Foi a nossa primeira lição do trimestre, o primeiro domingo de 2025, e foi uma bênção. E aí nós estudávamos ali algo importante com relação às seitas e heresias. Acho que é importante fazer até uma propagandinha nossa aqui da IBD, né, Gilberto? Nosso evangelista e co-pastor. E nós falávamos e comentávamos acerca desta necessidade, né, que nós temos, irmãos, porque nós estamos vivendo realmente um período de muitas coisas que têm surgido aí na televisão, nas redes sociais, no YouTube, enfim. Estão explorando a fé do cristão, né, desvirtuando a verdade da palavra de Deus, a ortodoxia da palavra, o sentido fiel da palavra. E nada mais necessário do que nós procurarmos aprender a palavra de Deus na sua essência, na sua ortodoxia. É necessário que nós façamos este ensino metódico, né? E nós estamos estudando, basicamente ficou marcado na lição de hoje, o ensino do apóstolo Pedro em relação aos falsos doutores, falsos profetas, né? E ele fazia essa distinção, que o falso ensinamento, ele pode vir de uma corrente de leigo, mas como também pode vir de uma corrente de intelectuais. O falso profeta, ele usa o emocionalismo para aderir com mentiras,
e induzir as pessoas ao erro, com sutileza, de uma forma sutil. E de igual modo também o falso doutor que usa da sua intelectualidade, usa da sua sabedoria, entre aspas, para desvirtuar as verdades bíblicas. E é importante observar que naquele texto fala que virão alguns, depois da partida de Paulo ele dizia, falava também sobre esse assunto, como lobos devoradores. E dentre vós também, quer dizer, o ensino herético, ele pode vir externamente, de fora, como também pode nascer dentro da igreja. Então, o perigo que nós devemos que ter em relação a isso, mas como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. Nós temos que nos esforçar, para não ser levados por qualquer vento de doutrina falaciosa, doutrina heréticas, apostasias, enfim, toda sorte de coisas que tentam desvirtuar. E é notório que isso aconteça, diz a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou. E é mister que aconteça entre vós isto, para que se manifeste quem verdadeiramente é e quem não é da palavra de Deus. Nós não podemos nos abalar com isso. Nós não podemos nos escandalizar às vezes com isso. Nós temos que estar firmes em Jesus. Ah, mas fulano de tal, e pregava, e anunciava, e falava, e agora está nessa situação. Ah, fulano de tal. E assim, nós temos que estar preparados, irmãos. E a igreja do Senhor, ela tem que ouvir essas coisas, tem que ouvir essa palavra. Para que num momento ou outro não venha se decepcionar com algumas coisas, alguns fatos. Mas se eu soubesse que era assim. Não. A igreja, a organização, ela está sujeita a muitas falhas. O que não tem falha é a igreja organismo, porque essa tem como cabeça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse não tem defeito nenhum. Essa igreja, ela é comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Tem promessa dessa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, ela segue marchando militantemente e servindo ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja de Cristo. Essa é imaculada. Essa é gloriosa. É a igreja de Jesus. Voltando aqui no texto bíblico, eu estava pensando hoje, logo após, nós temos a nossa escola dominical, o evangelista Gilberto pediu para que nós trouxéssemos a palavra no dia de hoje. Então eu fiquei pensando, que palavra que eu vou trazer, pedindo a Deus para que me iluminasse a trazer uma palavra que certamente fosse necessária para mim e para a igreja, para todos nós que aqui estamos, e aqueles que certamente acompanham nós pelas redes sociais, através do YouTube, né? Muito bem. Então, meus amados irmãos, eu pedi a Deus, e veio essa palavra de Abacuque, que fala acerca do avivamento. E observando, Abacuque, ele está dentro da teologia como um profeta menor. Não pelo fato da sua mensagem ter menos importância do que os demais profetas, mas pela quantidade de capítulos, né? A Bíblia é classificada entre os profetas maiores, profetas menores, e aqueles que eventualmente têm maior número de escritos são os maiores, e os menores, menor. Mas a essência da mensagem do profeta Abacuque, ela é muito poderosa. Abacuque, segundo os historiadores, ele viveu no ano de 605, mais ou menos, antes de Cristo. Portanto, já há 2.600 anos que foi escrita essas palavras. E ele é considerado um profeta que, quase que somente ele teve a coragem de ter uma certa ousadia de discutir com Deus, pedir a Deus, falar, questionar Deus. Então ele é um homem muito próximo de Deus, devido à sua fiel e fidelidade a Deus. Ele fazia parte dos levitas, ele era um levita, portanto ele ministrava no templo, não somente como cantor, que era cantor e cantava, o texto mesmo diz ali, né? O versículo 1, ele fala que em forma de canto, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, em forma de canto, olha o valor que tem o canto. Músicos que estão aqui, os tocadores, os irmãos que cantam, olha o valor que tem o canto. O canto realmente é algo que amacia a nossa alma, que prepara o nosso coração,
E não somente isso, é através do canto que Deus também fala conosco. É através dos hinos que Ele alegra o seu coração, o meu coração. É através dos hinos que muitas vezes Ele exorta-nos, através de hinos. Não é isso, presbítero Galdino? Você que é um cantor exímio aí, que canta, sabe do valor. Como é bom cantar, né, Nenê? Pastor Januário, Nenê. Como é bom, o louvor é coisa extraordinária. E como Deus trabalha no meio do cântico, Ele habita no meio do cântico, aleluia. A igreja se regozija quando um canto realmente é inspirado. E aqui vale também fazer um parênteses, né? Porque hoje também quantos cânticos, que ao invés de ser um verdadeiro louvor, tem sido um motivo, quem sabe, de alegrar simplesmente a carne, né? É só alegrar a carne, não. O verdadeiro louvor, ele alegra sim a carne, mas tem que alegrar o espírito, porque tem que ser a mensagem de Deus. O verdadeiro louvor é um louvor que realmente ele fala aos nossos corações. Valdecir? E glória a Deus, que Deus já tem falado conosco. Quando sentiu a presença de Deus aqui nesta noite? Com os louvores que foram cantados aqui, ó. Glória a Deus. É maravilhoso. Então Abacuque diz lá o versículo 1, em forma de canto. Oh, glória a Deus. E diz mais também lá, no capítulo 3, no último versículo, Lucas, no último versículo do capítulo 3, olha lá, ó, diz assim, ó, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Está vendo? Então ele tinha instrumento de música, Valdecir, e tocava. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Ele era um exímio tocador. Mas enfim, nos diz ali o texto que ele pediu avivamento para Deus. Desde o primeiro capítulo ele vem questionando Deus. Ele viveu em um cenário bastante turbulento no período em que Israel estava sofrendo bastante, vamos dizer, perseguição. Eles estavam sendo muito assolados, né? Por quê? Porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E consequentemente, Deus permitiu que Nabucodonosor, com o exército babilônico, começasse a afligir o povo de Israel. Começasse a fazer ameaças para Israel, ameaçando o povo de Israel. E Abacuque, ele viveu esse cenário todo e ele começou a questionar Deus. Lá no capítulo 1, Lucas, a partir do versículo 4, ele fala algo no seu questionamento. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha lá, ele estava questionando Deus. Versículo 5, pode ser agora o versículo 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Versículo 6. Porque eis, isso agora Deus falando, porque eis que suscita os caldeus, aqui é os babilônicos, liderado por Nabucodonosor, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas das suas. Então, no questionamento que Abacuque estava fazendo com Deus, estava pedindo a Deus, Senhor, nós somos a nação sua, porque o Senhor não resolve essa nossa situação? Dê um basta nas nossas lideranças, não somente no sistema religioso, mas no sistema político também, porque Israel vivia um período teocrático, em que a política, o sistema político e o sistema religioso governava junto. Então Abacuque dizia e pedia a Deus, questionava a Deus, Deus, resolve essa nossa situação. Mas Deus já vinha falando há tempo com o povo de Israel. Deus já vinha falando há tempo, dando oportunidade para o povo de Israel. E não longe disso, irmãos, não obstante a isso, a nossa vida espiritual, existe um paralelo muito forte com Israel. Israel sim era uma nação temida, uma nação que as demais estremecia quando dizia sobre o povo de Israel, porque Deus sempre intervia de uma forma extraordinária. Deus movia até anjo do céu para fazer com que o povo de Israel vencesse as guerras. Vocês sabem disso? Em uma só noite, um anjo do Senhor matou 185
soldados inimigos da Síria, para que o nome de Deus fosse glorificado, aleluia. Deus mandou chuva, mandou trovão, trovoada, perante os filisteus que abusavam do povo de Israel, perante o profeta Samuel, quando ele pediu e ofereceu holocausto a Deus, e de repente Deus interviu na natureza, e mandou trovões fortes para acabar com os inimigos. Saiba que o Deus que nós servimos, Ele pode sim dar a solução do teu problema, Ele pode intervir de uma forma gloriosa, mesmo que for necessário dele mexer com a natureza, Ele mexe porque Ele tem compromisso com os que têm compromisso com Ele, aleluia. É assim que Ele faz, Ele é poderoso. E o povo estava nessa situação, e Abacuque, ele ficou preocupado, ele ficou realmente inquieto com tudo isso, e ele questionava Deus. Mas Deus não deixou de dar a sentença. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada. É assim que Deus via a nação da Babilônia, que marcha sobre a largura da terra. Quer dizer, era a maior potência bélica que existia. Eles haviam acabado de vencer o maior exército que existia até então, que era o exército do Egito, naquela guerra conhecida. E agora eles estavam cercando o povo de Judá. Já haviam conquistado a nação norte de Israel, e agora para Judá. Mas então, em meio a todo esse cenário, Judá esqueceu-se de Deus adorando outros deuses. Judá esqueceu dos milagres que Deus havia feito lá no Egito. As 10 pragas que Deus mandou no Egito, você lembra das 10 pragas? Lembra, Isaías? Qual que foi a pior? A morte dos primogênitos. Deus agiu severamente contra a nação do Egito. Esse povo, o povo de Judá, eram conhecedores disso tudo, eles estudavam a Bíblia, sabiam. Os sacerdotes, os levitas, os governantes, esse povo mesmo, que viu o mar vermelho se abrir, um grande milagre. Deus novamente interveio na natureza e abriu o mar vermelho, e nós cremos pela fé. Não importa se os céticos dizem que não, nós dizemos que sim, porque o nosso Deus é poderoso, aleluia. E nós cremos sim, que o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel passou, juntamente com Moisés, e eles cantaram do outro lado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E cremos também que o exército de Faraó veio e quis passar para o outro lado, não conseguiu, foram mortos, inundados pela água. E o nome do Senhor foi glorificado, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Esse mesmo povo que viu lá no caminho do deserto uma nuvem. Deserto é lugar de sequidão, lugar de calor, extremo calor. Esse mesmo povo viu a nuvem que os guiava durante o dia, dando um frescor, um verdadeiro ar-condicionado, aleluia. Um verdadeiro ar-condicionado. Deus colocou uma nuvem e eles caminhavam no deserto tranquilamente, tranquilamente. Esse é um ar-condicionado natural de Deus, viu, Rosê? Que coisa tremenda. Esse mesmo povo, Rosê, que viu à noite no deserto, segundo os historiadores, quem esteve lá, faz frio à noite, não é verdade? O que Deus fez? Oh, glória a Deus, uma coluna de fogo, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Uma coluna de fogo. Agora um ar-condicionado quente, uma lareira. Oh, glória a Deus. Deus providenciou uma lareira para esse povo. Esse povo viu tudo isso. Quando estava com fome, não precisou ir lá no mercado comprar, porque não tinha mercado. Não precisou ir na padaria, porque não tinha padaria, Isaías, para comprar pão, cedo, para tomar café. O que Deus mandou? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Ele mandou o maná, uma coisa especial, um alimento especial. Diz que tinha sabor, não sabia, diz que tinha sabor de mel, uma coisa tremenda, uma coisa gloriosa. Esse mesmo Deus que foi seguir na frente
para que definitivamente chegasse em Jericó. Deus novamente faz um milagre. Depois, com a morte de Moisés, Deus levanta Josué, e eles cruzam quem agora? O Jordão. Faz novamente o Jordão. Quando a arca da aliança com os sacerdotes pisa sobre a água se abre novamente, o milagre acontece, o povo passa e entra definitivamente em Jericó, definitivamente na Canaã. Vence os cananeus, vence a cidade de Jericó com aqueles milagres que vocês sabem. E nós ficamos alegres com essa história, nós nos alegramos com essa história, porque é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus fazendo, nós glorificamos a Deus. Não obstante a isso, e a nossa vida como cristão? Nós já passamos o Mar Vermelho. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, quando abriu o Mar Vermelho, fomos batizados em Cristo Jesus. Esses milagres, Deus já fez milagre na minha vida, na tua vida. O Senhor te transformou, o Senhor te tirou dos vícios, tirou das drogas, tirou da prostituição, tirou do espiritismo. E agora, como que está a nossa vida? Israel passou tudo isso, mas agora estava num momento de grande fraqueza. Além de profeta, ele era um grande levita, eu já disse para os irmãos. A palavra avivamento, que eu quero destacar aqui, pode voltar lá se possível, Leandro. Capítulo 3, versículo 2 de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor. E ele ouviu a palavra de Deus, o questionamento que ele tinha com Deus. Abacuque começou a conversar com Deus e ele ouviu a palavra. Diz lá, ouvi, Senhor, a tua palavra. Quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Não é a voz do Orlando, não. Não é a voz dos cantores, não. É Deus usando, é o Espírito Santo trabalhando. É Deus falando conosco, aleluia. Você pode levantar a tua mão e dizer, graças a ti, Senhor, porque eu estou ouvindo a tua voz gloriosa. Ouvi, Senhor, a tua voz, aleluia. E quando nós ouvimos a voz de Deus, aleluia, o que acontece? Temor. Ouvi a tua palavra e temi, e temi. Temer não é ter medo de Deus. Eu tenho medo de Deus porque eu não quero ir para o inferno. Não. Tema o Senhor porque você é um candidato para morar no céu. Aleluia. Não tema o Senhor porque você tem medo de ir para o inferno. Não. Tema o Senhor para que você fale, não, eu sou um candidato para ir morar no céu. É assim que deve ser a nossa visão cristã aqui na terra. Aviva, ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então ele percebeu, porque ele fez aquela retrospectiva, era um homem inteligente, um homem espiritual, e ele viu tudo isso, que o povo de Israel foi avivado, passou por um momento de grande avivamento, em que o nome do Senhor era glorificado de uma forma extraordinária. Deus se manifestou de uma forma poderosa, quando por ocasião da conclusão do templo de Salomão, estão lembrando de Salomão aqui, Angélica? Por ocasião da conclusão do templo de Salomão, e Salomão então começou a orar a Deus. O que aconteceu? Quando ele ofereceu a Deus o holocausto, aleluia, o Senhor manifestou o seu poder, e houve um grande avivamento no povo de Israel, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado, e foi enaltecido, aleluia. Então ele sabia desse momento de grande avivamento que o povo de Israel passou. Ele sabia disso tudo. E criou no seu coração uma oração viva, que até hoje nós fazemos essa oração, né? E tem sido tema dos pregadores que fazem avivamento, que pregam avivamento, etc, etc. Aviva, ó Senhor, foi essa a mensagem dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Não é só no começo, Senhor. Aviva a tua obra. O povo foi avivado, mas agora foi passando os tempos, foi esquecendo o que Deus fez, foi deixando, já não estão lembrando mais o que Deus fez. É assim que acontece com a nossa vida espiritual como crente. Vai passando um dia, 2, 10, um mês, 2, um ano, 2, esquecemos dos livramentos que Deus nos deu, esquecemos do primeiro amor, do primeiro momento como aceitamos a Jesus, aquela chama gloriosa de glorificar a Deus, de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de consagrar, de evangelizar. Aquela chama foi apagando, por isso a preocupação do profeta dizendo, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim, e não venhamos a esquecer, não,
A recomendação bíblica foi essa. O salmista diz: e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Será que você já parou, irmãos, para dizer: vou tentar lembrar aqui o quanto que Deus me ajudou. Naquele dia que eu estava num apuro danado, estava lá na minha empresa, eu fui orar, fui até no banheiro pedir a Deus: tem misericórdia, tem onde orar. E Deus ouviu a tua oração, aleluia. Na hora que você estava na escola, você foi lá no banheiro, no lugar reservado, pediu a Deus que tivesse e ouvisse a tua oração, aleluia. Na tua viagem, que você viu claramente Deus te livrando do acidente, Deus te livrando de um mal, de um perigo, aleluia, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Ó, quem sabe você começar a lembrar do que Ele fez na tua vida, da tua família. Se você está aqui de pé, porque até aqui Ebenezer ajudou o Senhor, aleluia. Mas a tendência nossa é o esfriamento. Ah, mas eu estou cansado de tocar nessa orquestra, já faz 10, 20, 30, 40 anos que eu estou tocando nessa orquestra. Já faz tantos anos que eu sou membro dessa igreja. Irmãos, é um privilégio, né? Às vezes eu fico pensando assim, e Jesus falou, né? Jesus falou: olha, o profeta não tem honra na sua própria pátria. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui há quantos anos, né? Você não precisa nem falar. Há quantos anos? E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me honrado aqui nessa cidade. Deus tem me honrado aqui nessa igreja. Eu fico pensando: mas Senhor, isso aqui não é uma coisa, não está muito certo, porque o profeta não tem honra na sua própria pátria, né? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor me chamou para o diaconato, para ser cooperador, me chamou para ser presbítero, me chamou para ser evangelista, e esse ano que passou me chamou para ser pastor. Então eu só tenho que glorificar o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, é a misericórdia dEle, é a bondade dEle. Então, irmãos, não esquecer dos benefícios de Deus. Nós não podemos esquecer que nós ainda não terminamos, não. Nós temos um pouquinho mais ainda para marchar, nós temos um pouquinho mais para andar, porque está chegando a hora, está chegando o momento, para que definitivamente a igreja vai ser arrebatada, aleluia. Abacuque vivia nessa iminência, nesse conflito difícil, nessas ameaças. Ele vivia num momento de iminência, que era a iminência de que definitivamente Nabucodonosor viesse e destruísse a Babilônia, destruísse Israel e levasse para a Babilônia. Nós também, de igual modo, vivemos em um período de eminência, mas a eminência nossa é para morar no céu com Jesus, aleluia. Estamos aguardando o arrebatamento glorioso da igreja, aleluia. Não podemos esquecer que nós somos candidatos para morar no céu. Não podemos esquecer que existe um arrebatamento. Não podemos esquecer, como disse Tiago, assim como o lavrador espera com paciência, ele espera com dedicação, com paciência, a chuva seródia, para que venha então fazer com que frutifique as sementes. Nós também temos que ser pacientes na vida do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. Aviva, Senhor. E a gente estudando um pouquinho mais, a gente vê que o avivamento, dentro da teologia, basicamente ele tem 3 esferas, 3 etapas do avivamento: a aquisição, o retorno e a conservação. Inicialmente, eu vou em rápidas palavras aqui, na aquisição. É o primeiro ponto, né? Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, em João 3. Nós conhecemos essa história de Nicodemos, né? Quando aquele alto escalão judaico foi até Jesus para ter um diálogo com Jesus. E Jesus foi direto na ferida. Jesus foi direto no assunto. Ele disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, o maior avivamento é quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Porque avivamento, literalmente falando, quer dizer viver de novo. E por isso Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ficou questionando Deus acerca dessa palavra. Porventura teria que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, não é isso, Nicodemos. Eu vou ser mais claro, vou ser mais explícito para você. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu de novo?
É a condição de Jesus para todos nós. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, é claro. Estamos cansados de ouvir isso. Você já teve uma experiência com Deus? Você já nasceu de novo, então glorifica o nome do Senhor, mas aleluia. Está cansada de servir a Jesus, Malice? Vai mais um pouquinho? Oh, glória a Deus, aleluia. Mais um pouquinho a jornada findará. Coragem, irmão, diz o hino. Coragem, coragem, coragem. Tenha coragem. Então é a primeira condição. Nós podíamos aprofundar um pouquinho mais, mas o nosso tempo não dá. É o primeiro avivamento. Agora, o retorno no meio dos anos. Que é o retorno no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. E é exatamente no meio dos anos, evangelista Gilberto, que acontece o esfriamento. É exatamente no meio dos anos que as coisas vão ficando acomodadas. Mas eu estou tanto tempo, eu tenho tanta experiência. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Não podemos deixar isso entrar no nosso coração de forma alguma. Nós precisamos constantemente desta chama no nosso coração. E é nessa condição que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala claramente, quando lá em Lucas, no capítulo 15, Ele conta aquela parábola. Lucas escreveu essa parábola que Jesus contou, acerca da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São esses três personagens, que uma de uma forma ou de outra, quando nós estamos frios espiritualmente, quando estamos morrendo, ou que já morremos espiritualmente, no longo dos anos, esfriamos, ao longo dos anos, como diz lá, no meio dos anos nós esfriamos, é uma dessas três condições. A primeira condição que foi colocada por Jesus, no capítulo 15 de Lucas, fala da ovelha perdida. Isso fala daquela ovelha, que por um motivo ou por outro, ela enroscou lá no meio do capinzal, ou comeu uma erva daninha venenosa, ou de repente ela não seguiu com o rebanho e ficou lá, não conseguiu acompanhar o rebanho. Para essa, o bom pastor está dizendo: eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui também cabe a nós ministros, e cada um de nós, não só como ministro da palavra de Deus, mas cada um de nós, temos esta responsabilidade de ser um agente que vai buscar essa ovelha que está perdida. Existem ovelhas perdidas. Quantas ovelhas estão perdidas? Vocês sabem perfeitamente disso. A outra condição é a dracma perdida. É aquela pessoa que ao longo dos anos se esfriou, dentro da igreja mesmo. Mas existe gente perdida dentro da igreja? De uma forma teologicamente falando, segundo essas parábolas, sim. Essa parábola nos diz que a dracma, a moeda, o dinheiro, foi perdida onde? Dentro da casa. Dentro da casa. Não é muito eu dizer que eventualmente alguém com a carteira de membro, com a carteira de cooperador, ou de presbítero, de evangelista, e até de pastor, ele está perdido dentro da casa. Mas o Senhor da casa, Ele está com o velador, está com a lanterna aqui nesta noite. Aleluia. Canta lamanás, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa dracma que está perdida dentro da igreja, nesta noite o bom pastor levanta a lanterna, e em nome de Jesus a luz está chegando, aleluia, a luz de Cristo está chegando aí onde você está me assistindo, onde você está nos vendo, aleluia, glória a Deus, porque quando a mulher achou aquela dracma, ela sentiu-se alegre, e glorificou, e ficou feliz, e ficou alegre. Esse é o segundo estágio da pessoa. Mas também existe o terceiro. Três tipos de pessoas: a ovelha perdida, esse que desgarrou do redil, está longe, mas fisicamente de repente está aqui dentro da igreja. Essa ovelha que foi perdida, eventualmente ela pode estar dentro da igreja ouvindo a palavra, mas é uma ovelha perdida, e cabe a nós buscá-la em nome de Jesus. O filho pródigo é outra personagem que também se afastou, que esfriou ao longo dos anos. Ele achou que estava tudo muito
rotineiro. Levantar cedo e vou participar dos banquetes do meu pai aqui, tem a fazenda, enfim, é aquele que está acomodado com tudo. Não, eu preciso ter uma experiência diferente. E ele foi ter essa experiência, pediu o que era seu, pediu a sua herdade, antes da hora, e foi longe. Os irmãos sabem muito bem da história do filho pródigo. Para esse filho pródigo, vale somente as nossas orações e a misericórdia de Deus. Porque ninguém foi lá buscar ele. Ele que teve que se conscientizar, porque estava lá, naquela condição terrível, né, Mavaldino? Uma condição terrível, de um grande empresário do agronegócio que ele era, agora estava lá apacentando o quê? Porcos. A pior profissão que podia ter, de um grande empresário, filho do empresário, filho de um homem do agronegócio. Estava lá agora apacentando porcos. Você viu, Amanda? O que é essa situação? Daquele que deixa a casa do pai? É desse jeito. Que Deus tenha misericórdia, aleluia. A sua palavra é poderosa, irmãos. O Espírito Santo está falando, aleluia. Eu não sei, os obreiros aqui não sabem, mas o Espírito Santo sabe desses pensamentos que você teve de afastar-se da casa de Deus. Que você achando que tudo é muito acomodado, essa rotina de culto, terça, quinta, sábado, domingo, essa rotina assim. O povo de Israel estava, uma parte do pessoal do povo de Israel, chegou um momento que o maná para eles já era uma coisa rotineira, já não era mais milagre. Não, o maná já estava acostumado. Um dia, que milagre glorioso, Deus está mandando maná para nós, rapaz, não precisa ir no mercado, nada, estamos tranquilos aqui, 2 dias, maná, que gostoso, 3 dias, 4, 5 e vai. E teve uns abusados também que quis guardar um pouco para outro dia, né? E Deus falou assim, não, é só para um dia só. E aquele que guardou para outro dia, o que aconteceu? Estava tudo bichado. Então, isso fala da dependência diária de Deus. É como disse Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E por que nós estamos aflitos aí? Por que nós estamos preocupados com amanhã? Mas amanhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo. Eu tenho um problema. Não vale nada. É só a misericórdia de Deus. Pão nosso de cada dia. Vamos nos contentar com o pão nosso de cada dia, porque amanhã não nos pertence, porque estáis ansiosos do que vestir e do que comer, aleluia. Estáis tranquilo debaixo da graça de Deus. Vamos trabalhar? Vamos sim, mas não com aquela coisa demasiada, não, de forma alguma. Se Deus der, Deus é Deus. Se Deus não der, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele não é Deus. Ele é Deus para todos sempre, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E por fim, irmãos, a conservação, né? Manter a conservação. A evidência dessa conservação, ela nos leva a uma vida poderosa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o que diz lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. E vai seguindo. Então, a conservação é essa. A evidência de sermos e darmos na conservação do Espírito Santo de Deus, do avivamento, é uma vida poderosa. Nós temos que ter o poder de Deus na nossa vida, autoridade no nome do Senhor. E quando nós temos autoridade, aleluia, as coisas acontecem. Aquilo que o Senhor coloca na nossa boca, algo acontece de poderoso. Nós somos testemunhas. Muitas das vezes não precisamos falar muito, nem pregar muito, mas o nosso testemunho é a maior pregação que existe, aleluia. Seja uma testemunha de Jesus onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na rua, no comércio, na escola, aleluia. Mas eu não tenho o dom de pregar, mas você tem o dom de testemunhar, de ser alguém que é verdadeiramente um cristão, alguém que alguém veja e olha, esse é verdadeiramente uma crente, esse é o verdadeiro crente, aleluia, porque ele é uma pessoa que teme o nome do Senhor, aleluia. Ele compra, ele paga, ele compra, ele vende, ele faz as coisas, mas com temor, ele respeita o próximo, ele respeita a família do próximo. É alguém que verdadeiramente dá testemunho de vida, aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos beneficiados com o avivamento, e essa evidência da conservação também nos leva a uma vida submissa à palavra de Deus, submeter aquilo que Deus fala. Mateus capítulo 8, versículo 8, por favor.
Mateus, olha lá, olha o que o cinturão disse. Isso é uma autoridade da época de Jesus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Agora vamos todos juntos dizer, olha, mas dize somente uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Ele estava se colocando à disposição de Deus. Diz somente uma palavra. Quer dizer, eu quero ser submisso a Deus. Vamos ser submissos à voz de Deus. Vamos ser submissos àquilo que o Senhor tem falado. Se Ele tem te chamado para ser um pregador, vai ser um pregador. Se Ele tem chamado para testemunhar, testemunha. Se Ele tem chamado para cantar, cante. Se Ele tem chamado, use o dom que Deus te deu. O importante é fazer o que Ele pode, que Ele faz. E o meu criado sarará. Apenas uma palavra, aleluia. Apenas uma palavra. Diz somente uma, Senhor Jesus. E o meu criado sarará. Você crê assim? Jesus está falando mais do que uma palavra para você nesta noite. E as coisas vão acontecer. Você vai ser curado, libertado do poder de Deus. Alcançado pela misericórdia do Senhor. A evidência dessa conservação nos leva a uma vida espiritualmente frutífera. Muito mais frutífera. João capítulo 15, versículo 1 a 5. Coloca para nós, Lucas, para nós encerrarmos. Olha lá. Quando nós temos uma vida conservada no avivamento de Deus, nós temos uma vida frutífera. Eu sou a videira, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Lembrou-se agora, o Nenê fez menção aqui da semente. Eu estou lembrando daquela parábola, para completar aqui nós encerrarmos. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear, vocês sabem da história. A primeira semente que ele lançou foi sobre a estrada, no caminho. O que aconteceu? O passarinho veio lá, comeu. O semeador voltou e jogou uma semente sobre os pedregais. A semente achou um pouco de terra, um pouco de pedra, começou a crescer, foi até uma altura. Quando o sol bateu quente e ardendo, ela murchou, morreu. Aí veio a terceira semente. A terceira semente foi lançada, uma terra boa, bem aguada, a umidade ótima, foi crescendo, mas os espinhos veio junto. Isso fala das aflições da vida. Às vezes a pessoa aceita Cristo como Salvador, vai até uma altura, vai longe, mas de repente os amigos, as ofertas do mundo, sufocam ele não consegue sobreviver, ele fica sufocado espiritualmente. Mas a quarta e última semente que o semeador lançou, aleluia, essa foi maravilhosa, porque encontrou a terra em condições férteis, umidade, tudo que possível fosse, para que crescesse, e agora começasse a dar fruto, e frutificasse. É assim que Jesus quer conosco. É nesse estágio da conservação, do avivamento, que eu preciso estar, aleluia, é produzindo fruto. Ficamos de pé nesse momento, aleluia. Conclusão. Somos beneficiados com o avivamento que começou há quase 2000 anos atrás, por Jesus que disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, aleluia. Por isso o avivamento quer dizer, viver de novo. Canta, louve o Senhor. Qual canção que você pediu? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É aquele episódio que aconteceu lá com Lázaro. Ele permitiu que passasse todos aqueles dias para que verdadeiramente o nome do Senhor fosse glorificado. Por quê? Porque ele estava morto e Jesus o ressuscitou. Então nesta noite, quem sabe você está de pé, mas dentro você está se sentindo morto espiritualmente. É pesado, é uma palavra dura, mas Deus quer te avivar nesta noite, aleluia. Ele quer te renovar nesta noite, aleluia. Não podemos nos acomodar em ficarmos estáticos e afligidos com a iminente derrota. O inimigo está nos cercando, mas o Senhor é poderoso.
Aleluia. Cante alegremente. Tudo que é em mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser Oh, mudado, Jesus, faça essa oração. Senhor. Abre o seu coração. Derrete-se na presença de Deus. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, aleluia. Mais uma vez.